Filho, ainda que tudo ao teu redor grite fracasso, ainda que as vozes que ecoam dentro de ti tentem te convencer de que já é tarde demais, eu ainda estou escrevendo a tua história. E se você parar por um instante e escutar com o coração, sentirá o som suave da minha mão reescrevendo aquilo que o mundo tentou rasurar. Eles disseram que você não ia conseguir. Eles não viram a tua força, não conheceram a tua essência, não entenderam o propósito que eu plantei dentro de ti. Mas eu vi quando você tentou sorrir por fora, enquanto por dentro o coração sangrava. Eu vi quando você se deitou, mas o sono não veio, e as lágrimas fizeram morada no travesseiro. Eu vi. E mesmo que você ache que eu me calei, a verdade é que eu estava trabalhando em silêncio, preparando um recomeço onde o mundo só via fim. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma perda, nenhuma queda, nenhuma porta fechada. Tudo está entrelaçado no plano que eu escrevi com os meus próprios dedos. O que para você pareceu atraso era apenas o tempo necessário para que algo maior estivesse pronto. Eu não sou o Deus do improviso. Eu sou o Deus que planeja cada detalhe, que não desperdiça dor e transforma lágrimas em sementes de promessa. Há uma estação nova se levantando diante dos teus olhos, mas para enxergá-la, você precisa parar de olhar para trás como se o passado ainda tivesse o poder de te definir. Olhe para mim, filho. O teu futuro não está amarrado às tuas cicatrizes, está conectado à minha fidelidade. Enquanto muitos te abandonaram, eu permaneci. Enquanto alguns riram da tua esperança, eu te alimentei com a minha palavra. E hoje, enquanto você lê isso, o céu inteiro se movimenta a teu favor. Você não está sendo ignorado. Você está sendo moldado. Cada oração que você fez, mesmo aquelas em que só soube chorar, chegaram até mim com um perfume que só os quebrantados exalam. Eu não rejeito um coração contrito. Não desprezo um espírito ferido que se arrasta até mim mesmo sem forças. As tuas palavras, mesmo quando não ditas, foram ouvidas. As tuas dores, mesmo caladas, foram sentidas. Eu conheço o que os outros não viram. Eu sei o quanto você lutou para não desistir, mesmo quando tudo em você dizia para parar. E é por isso que hoje eu venho como pai, como refúgio, como consolo, como cura. Eu venho restaurar o que o tempo levou. Eu venho acender de novo a chama que quase se apagou. Eu venho te lembrar. Ainda há promessas que eu não desisti de cumprir. Pare de medir o teu valor pelas tuas falhas. Pare de se enxergar pelo que não deu certo. Você não é o erro que cometeu. Você é o filho que eu amo. E o meu amor não se retira quando você erra. Ele permanece. Ele te reconstrói. Ele te guia de volta. Eu não te escolhi porque você é perfeito. Eu te escolhi porque você é meu. E sendo meu, há um propósito que ninguém pode arrancar. Nem as tuas quedas, nem os teus medos, nem os teus inimigos. Aquilo que eu determinei sobre a tua vida é maior que qualquer acusação. O sangue que derramei por ti foi suficiente. E hoje, eu quero que você pare de fugir da sua essência. Pare de fugir da intimidade que transforma. Eu não quero apenas te dar bênçãos. Eu quero ser o teu tudo. Quero habitar em ti. Quero restaurar não só as tuas circunstâncias, mas o teu coração inteiro. Lembre-se, o que eu tenho contigo não depende do reconhecimento das pessoas. Os olhos humanos são limitados, mas os meus enxergam a semente da fé, mesmo onde tudo parece deserto. A tua história não termina onde a tua força acaba. É aí que a minha começa. É nesse lugar de exaustão, de desânimo, de rendição, que a minha glória se manifesta. Eu sou o Deus que dá vida aos ossos secos. Eu sou o Deus que faz rios no ermo e caminhos no deserto. Eu sou o Deus que abre o mar diante de ti e derruba muros com apenas um som. Então não diga que está tudo perdido. Não diga que não há mais saída. Porque enquanto você crê, mesmo que com fé pequena, eu me movo. E quando eu me movo, nada permanece igual. Você pensou que era o fim, mas era apenas uma pausa. Uma pausa para que o teu espírito respirasse de novo.
para que a tua visão se alinhasse com a minha. Não foi um abandono, foi um preparo. E agora, filho, eu digo, chegou o tempo de se levantar, de caminhar de novo, de sonhar sem medo, de crer como nunca. Porque o que vem de mim é maior do que tudo o que foi embora. Você verá portas se abrindo que ninguém poderá fechar. Verá conexões surgindo que nenhum homem poderia prever. Verá curas acontecendo no corpo, na alma, na mente. Verá uma paz inexplicável invadindo os teus dias. Porque eu estou contigo. E quando eu estou, não há escassez que resista, não há tristeza que permaneça, não há escuridão que prevaleça. Agora é a hora de alinhar o teu coração com o meu, de parar de correr atrás do que brilha e buscar o que ilumina, de deixar de lado o que te enfraquece e se aproximar do que te fortalece. Há tanta distração tentando roubar o teu foco, tantas vozes tentando calar a minha, mas no meio do barulho do mundo, eu continuo falando. E quem ouve com o Espírito, sente. Sente o chamado, sente o puxar do céu. Sente o toque invisível que faz as lágrimas caírem sem explicação. É o meu Espírito se movendo em ti, te acordando para o propósito, te lembrando que você não nasceu por acaso. Cada detalhe da tua existência carrega a intenção divina. Até os teus dias mais escuros, eu o usei para te tornar mais forte, mais sensível, mais parecido com Jesus. Você não precisa entender tudo agora. Basta confiar. E confiança verdadeira não depende de explicações. Ela depende de entrega. E a tua entrega, mesmo imperfeita quando sincera, me agrada profundamente. Eu sei quando o teu sim é frágil. Eu sei quando a tua fé vacila. Mas eu também sei que há um coração que quer se alinhar ao meu. E isso basta para que eu comece algo novo. Algo que o tempo não apaga. Algo que nenhum homem pode impedir. Eu sou o Deus que começa e termina, que inicia e cumpre. E a boa obra que comecei em ti, eu sou fiel para completar. Então hoje, não é só uma mensagem. É um marco, um divisor de águas. Um grito do céu dizendo: você não está sozinho. Eu te levanto não para que os outros vejam, mas para que você veja quem é em mim. Não para provar nada a ninguém, mas para viver tudo o que foi escrito a teu respeito. Não importa se hoje você se sente pequeno, fraco ou invisível. Davi também era esquecido, e eu o fiz rei. José também foi vendido, e eu o fiz governador. Esther também era órfã, e eu a fiz rainha. O que eu faço não depende de onde você começou, mas de onde eu quero te levar. Então não se compare, não se diminua, não se culpe, apenas permaneça, porque quem permanece em mim, dá frutos. E os frutos que eu preparo em ti, vão curar muitos, vão alcançar gerações, vão ser testemunho vivo da minha fidelidade. Agora, respire fundo e sinta. Sinta o peso do céu descendo sobre ti. Sinta o teu espírito sendo visitado. Sinta a atmosfera ao teu redor mudando, porque há anjos se movendo enquanto você lê. Há correntes sendo quebradas, há fortalezas caindo, há promessas sendo ativadas. Eu não esqueci de nada do que te prometi. E quando eu prometo, o céu inteiro se compromete. Eu te sustento, te guardo, te livro. E quando você não souber mais o que dizer, apenas me adore. Porque na adoração, o céu se abre. E quando o céu se abre, tudo muda. E tudo está mudando agora, porque você creu. Porque você não desistiu. Porque mesmo em silêncio, você permaneceu. E agora, filho, eu te convido a dar um passo. Não apenas físico, mas espiritual. Um passo de fé. Um passo de rendição. Um passo que diz: eu confio. E se você sentiu que essa mensagem foi uma resposta do céu, então não guarde isso só para você. Compartilhe. Espalhe. Faça com que mais corações sejam tocados como o teu foi. E se deseja continuar recebendo palavras vivas que restauram, que levantam, que acendem de novo a esperança, inscreva-se neste canal agora, porque cada palavra liberada aqui é um sopro do céu para a tua caminhada.
Aqui você não está só. Aqui você está cercado por uma família que crê contigo, que ora contigo, que vive contigo o mover de Deus. Eu conheço o peso que carrega no peito. Esse fardo silencioso que muitos ignoram, mas que em ti aperta como se estivesse sempre prestes a transbordar. Você aprendeu a sorrir por fora enquanto batalha por dentro. Cada passo dado é como se estivesse descalço sobre pedras, tentando seguir firme mesmo quando a alma grita por descanso. Mas há algo que ainda não desmoronou dentro de ti. Algo que mesmo machucado permanece aceso. A chama da esperança. Essa chama é divina e não se apaga. O tempo não te endureceu por completo. Ele te feriu, sim. Deixou marcas que ninguém além de Deus conseguiu ver. Mas em meio à dor, a tua essência ainda pulsa. Ainda acredita que existe algo maior preparado. Essa fé que insiste em respirar, mesmo quando a lógica quer sufocar, é a prova de que Deus não terminou contigo. Ele está trabalhando. Ele está alinhando o que parecia fora do lugar. Não é coincidência o que está sentindo agora. É o céu te lembrando que está em movimento. Há dias em que você questiona se foi esquecido. O silêncio parece prolongado demais. E o coração, cansado de esperar, ameaça entregar os pontos. Mas o que você não sabe é que o silêncio de Deus nunca é abandono. É proteção. Enquanto você achava que nada acontecia, o Eterno te escondia de armadilhas que teus olhos não enxergariam. A demora é um ato de amor. Um tempo para amadurecer a promessa. A resposta está a caminho, e será maior do que o que você pediu. É difícil manter a fé viva quando tudo em volta desmorona. Os planos, os relacionamentos, os sonhos que pareciam tão perto. Mas mesmo quando tudo ruiu, você ainda estava de pé. Ferido, talvez. Confuso, sim, mas de pé. E estar de pé mesmo depois de tanto é um milagre que muitos ignoram. Porque quem te viu por fora não conhece a guerra que travou por dentro. Deus, sim, Ele sabe. E Ele honra cada lágrima, cada oração, cada madrugada em que você disse: Senhor, só me sustenta. Agora algo está acontecendo dentro de você. Uma espécie de despertar. Como se finalmente a voz de Deus estivesse atravessando as camadas de dor e tocando diretamente teu coração. Isso não é emoção. Isso é revelação. Porque quando o céu fala, não é o ouvido que escuta, é a alma que responde. E talvez nesse exato momento algo em ti está dizendo: era isso que eu precisava ouvir. Essa confirmação silenciosa é o Espírito testificando que chegou o tempo de reconstruir o que foi quebrado. E nessa reconstrução, Deus não usará o entulho do passado para erguer o novo. Ele não remenda, Ele transforma. O que Ele está preparando é original, limpo, cheio de propósito. É por isso que algumas pessoas precisaram sair. Algumas portas precisaram se fechar. E algumas oportunidades se desfizeram no ar. Não foi perda. Foi livramento. Deus nunca remove o que é essencial. Ele só tira o que atrasa. E você começará a entender que o vazio que sentiu era espaço sendo criado para o novo que virá. Você chegou a pensar que não era digno, que tinha falhado demais, que as decisões erradas que tomou comprometeram teu destino. Mas escute com atenção. Deus não escolhe os perfeitos. Ele transforma os disponíveis. E se você está aqui, lendo, sentindo, respirando essa atmosfera, é porque está disponível. E isso basta. Um coração aberto é solo fértil para milagres. O céu não exige explicações, exige entrega. E no momento em que você entrega, algo sobrenatural começa a se mover. Não existe tempo perdido quando Deus está no controle. O que parece atraso, na verdade, é o ensaio para o extraordinário. Toda estação de dor será recompensada com dupla honra. E isso não é promessa de motivação barata. É escritura viva. Como em Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. O que Deus está prestes a liberar sobre tua vida não será só resposta. Será testemunho. Porque a tua história, marcada por lágrimas, será ponte para outras vidas conhecerem a graça.
Se neste momento você sente uma presença invadindo teu interior, um calor que não se explica, uma vontade de chorar sem razão aparente, não resista. Isso é o Espírito tocando o lugar mais escondido da tua alma. Deixe ele agir. Deixe ele acessar os cômodos que você trancou para sobreviver. Porque há curas profundas que não virão por palavras humanas, mas pela visitação direta do céu. Agora mesmo, há correntes se desfazendo, há traumas sendo desfeitos, há renovo chegando. Escreva nos comentários: o céu me visitou. Deixe esse testemunho visível como um selo da tua entrega. A palavra diz em João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. E crer é isso. É se posicionar. É declarar, mesmo sem ver ainda. Porque a fé não espera o milagre para existir, ela é o que provoca o milagre. E se hoje você se posicionar com fé, o céu reagirá com poder. Deus está ouvindo. E Ele responde quando há verdade no clamor. Ele responde quando há sede. Não tente entender o processo com a lógica. Há dimensões do agir divino que só se compreendem com o Espírito. E o que está sendo liberado sobre ti não é algo comum. É algo que vai ressignificar tua identidade. Você pensava que era apenas mais um. Mas Deus está te levantando como resposta, como instrumento, como voz profética em meio ao caos. Não para se exaltar, mas para ser ponte. Porque as dores que você superou te deram autoridade espiritual para levantar outros que estão caídos. A cicatriz que você esconde é o que Deus quer usar como mensagem viva. Aquilo que você considerava fraqueza é onde o poder de Deus mais vai se manifestar. Como está escrito em 2 Coríntios 12:9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não negue teu passado, não fuja das tuas quedas. Elas não são tua sentença, são parte da tua jornada. E quanto mais você permitir que Deus use tudo o que viveu, mais poderoso será o impacto que sua história causará no mundo. Este é o tempo de transição. Um tempo em que o velho será deixado para trás, não com dor, mas com honra. Porque até aquilo que te machucou será usado para te impulsionar. E o novo que chega não será uma repetição disfarçada, será a transformação real. A presença de Deus já está preparando ambientes. Já está soprando nomes em reuniões. Já está conectando corações que serão resposta em tua vida. Você não vai caminhar sozinho. O caminho será alinhado à medida que você der os passos. Você tem sentido sede espiritual, um vazio que nenhuma conquista ou companhia humana consegue preencher. Isso é o Espírito te chamando para mais. Não mais religiosidade, mas intimidade. Não mais rotina, mas comunhão viva. Você não foi criado para sobreviver à vida. Foi criado para viver em plenitude. E essa plenitude não está em metas humanas, está em conhecer aquele que te criou. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sentido tudo começa a fazer. Agora, imagine como seria se cada parte de você fosse restaurada. Se tua mente recebesse paz. Se tua alma fosse aquecida pela certeza de que está tudo sob controle. É isso que Deus quer fazer. Não apenas te usar, mas te sarar primeiro. Porque ninguém derrama óleo sobre um vaso trincado sem antes restaurá-lo. E Deus é artesão de corações. Ele não descarta quem se quebrou. Ele recolhe, refaz e transforma em obra-prima. Você será exemplo vivo de que Deus restaura o impossível. E quando isso começar a acontecer, e já está começando, você perceberá que não era sobre você. Era sobre quem você alcançaria depois da restauração. Era sobre quem veria em você uma esperança. Era sobre as vozes que seriam libertas por tua obediência. O céu está derramando algo novo, e você é um dos canais escolhidos. Não para status, mas para propósito. Há poder sendo entregue em tuas mãos, e com ele, responsabilidade. Mas também graça suficiente para cumprir. Abrace esse processo. Mesmo quando doer, abrace. Porque a dor de agora é menor que a glória que virá. E ela será manifesta, não apenas em bênçãos, mas em transformação. Você será outro. Pensará diferente. Sentirá diferente.
verá diferente. Porque quando Deus age dentro, tudo fora começa a mudar. Não será preciso provar nada para ninguém. A própria presença que te acompanha será tua identidade. O brilho nos teus olhos será tua pregação. E a leveza que carregar será teu sinal. Nesse novo tempo, será importante proteger tua mente. Nem tudo que é dito merece ser absorvido. Nem todo conselho vem da fonte certa. Aprenda a filtrar, a guardar teu coração, a evitar ambientes que sugam tua fé. Deus está separando o que contamina e te convidando a viver em santidade. Não como fardo, mas como libertação. O pecado aprisiona, mas a presença liberta. E a liberdade que Deus te oferece não é superficial, é profunda, é verdadeira, é eterna. A tua intimidade com Deus será tua força. Não será tua aparência, tua eloquência ou teus dons. Será tua dependência. Quanto mais você se humilhar diante dele, mais ele te exaltará. Como está escrito em Tiago 4:10, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Não tenha medo de se curvar, porque quem se curva diante de Deus não se dobra diante das circunstâncias. Você será inabalável, não porque é forte, mas porque está firmado na rocha. E ao final dessa caminhada, quando olhar para trás, não reconhecerá mais o que viveu. Não porque esquecerá, mas porque foi transformado. A dor que parecia insuportável será lembrada como o início de uma nova estação. A solidão será vista como a preparação da tua comunhão, o choro como semente de alegria, e a fraqueza como portal para a força divina. Você não será o mesmo. Porque quem passa pelo fogo com Deus, sai como ouro purificado, pronto para brilhar em meio à escuridão. Se por algum momento você se sentir fraco outra vez, não se culpe. É natural. O processo de reconstrução é também um processo de reconhecimento. Há dias em que a alma oscila, mas a graça não. Ela permanece, firme como âncora. Nesses dias, lembre-se, não é tua força que te sustenta, é a dele. E a força dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando tudo em você disser não vou conseguir, o céu responderá com, minha graça te basta. E isso será suficiente para atravessar qualquer deserto. Você já percebeu como há fases em que parece que tudo está em silêncio? Deus parece distante, o céu parece fechado. Mas nesse tempo, ele está trabalhando por dentro. Ele está ensinando a confiar, não pelo que se sente, mas pelo que se crê. Fé verdadeira nasce quando o barulho cessa. Quando você aprende a andar não pelo que vê, mas pelo que ouviu da parte de Deus. E se ele falou, mesmo que esteja em silêncio agora, a palavra continua viva. E se está viva, vai se cumprir. Escreva nos comentários. Eu continuo crendo mesmo no silêncio. Essa é a declaração que move os céus. Porque fé não é fruto de sensação, é fruto de revelação. E a revelação que o céu te deu, ninguém pode roubar. Lembre-se de Romanos 4:20. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Fortalecer-se na fé é um exercício diário. Não é sobre sentir, é sobre decidir. E você está escolhendo crer, mesmo quando tudo parece contrário. Vai chegar o momento em que você olhará para trás e não sentirá mais dor, mas gratidão. Gratidão por não ter desistido, por ter esperado, mesmo quando o coração cansou, por ter se calado, mesmo quando quis gritar, por ter confiado, mesmo sem entender. Essa é a herança dos que permanecem. Eles não carregam apenas vitórias visíveis, carregam marcas invisíveis que o céu reconhece como medalhas de fé. Deus está te honrando, e essa honra virá como fruto do teu silêncio obediente. Não ignore os pequenos sinais. Às vezes o céu responde com detalhes, com uma palavra específica, com um gesto inesperado, com uma paz que invade sem pedir licença. Essa linguagem silenciosa do Espírito é real. E se você estiver sensível, perceberá que Deus nunca deixou de falar. Ele só mudou a forma. Ele fala nas entrelinhas, nos olhares, nos encontros que parecem casuais. O propósito de Deus é artesanal.
Ele molda com cuidado, com amor, com precisão. Você tem em si uma história que será usada para curar outras. E não precisa esperar estar pronto para isso. A cura começa no meio da caminhada. Você será a resposta enquanto ainda caminha para suas próprias respostas. Isso é o que torna tudo tão poderoso. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os disponíveis. E você, mesmo cansado, se mantém disponível. Mesmo ferido, ainda diz sim. Isso não passa despercebido pelo céu. Esse sim sincero move montanhas. A partir daqui, você será surpreendido por uma leveza que não é fruto de circunstâncias, mas de rendição. Aquilo que antes pesava, agora será leve. Não porque deixou de existir, mas porque você aprendeu a entregar. Há uma unção especial liberada sobre os que decidem soltar o controle. E você está entrando nessa estação. Soltar não é desistir. É confiar. É dizer, Deus, faça do teu jeito. E quando Ele faz, tudo se reorganiza com beleza e exatidão. É impossível viver o novo carregando pesos antigos. E por isso, o Espírito está te guiando a liberar perdões. Não apenas aos outros, mas a si mesmo. Perdoar-se é parte essencial da cura. Não há como abraçar o futuro com as mãos ainda presas ao que foi. E você já passou tempo demais se culpando por decisões que naquele momento foram tomadas com o entendimento que tinha. A graça cobre isso. Deus já te perdoou. Agora é tempo de aceitar esse perdão e viver como quem foi restaurado. Permita-se respirar fundo e deixar sair o que ficou preso por tanto tempo. Palavras não ditas, lágrimas engolidas, dores engavetadas. Deus está te chamando para a liberdade emocional. E isso não é fraqueza. É força verdadeira. É maturidade espiritual. O Espírito não vem para te tornar rígido. Ele vem para te tornar inteiro. E inteireza não é ausência de dor, é capacidade de vivê-la sem ser dominado por ela. Você está se tornando inteiro. Está se tornando alguém que carrega a cura. Tudo o que parecia parado está sendo realinhado. O tempo que parecia perdido será restaurado. E não apenas compensado, mas multiplicado. O Deus que fez o sol parar no céu por Josué é o mesmo que pode interromper ciclos de dor para começar ciclos de vitória. O que parecia atraso era preparo. E agora, o que antes demorava, fluirá. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. E força verdadeira é confiar quando nada parece mudar, mas mesmo assim, continuar. Relembre o que te fez chegar até aqui. As promessas que um dia arderam no teu peito. Os sonhos que você quase esqueceu. Deus está reacendendo esses lugares. Está lembrando o teu espírito de quem você é. Você não é tua dor. Você é chamado. Você não é tua falha. Você é redimido. Você não é a espera. Você é a promessa em processo. A cada lágrima que caiu, uma semente foi plantada. E agora, começa a estação da colheita silenciosa. Frutos que brotam da obediência. Talvez você não se sinta digno de tanta promessa. Talvez ache que estragou demais para merecer algo novo. Mas lembre-se, Deus não usa os padrões humanos. Ele viu em Davi um rei, quando todos viam apenas um pastor. Ele viu em Maria uma mãe de Salvador, quando o mundo via apenas uma adolescente. O que ele vê em você, o mundo ainda não compreende. Mas o céu já reconhece. E é isso que importa. Quem você é no céu já está selado. Agora, é só caminhar nessa verdade. Cada passo que você dá hoje é uma declaração. Eu não sou mais o mesmo. E não é orgulho, é consciência. Você está evoluindo, está amadurecendo, está sendo lapidado. E tudo isso em silêncio. Enquanto muitos se preocupam com a aparência, Deus está cuidando da essência. Porque a essência sustenta o que o exterior não consegue. E tua essência está sendo restaurada. O que é invisível aos olhos do mundo está brilhando aos olhos do céu. Às vezes, as maiores transformações são as mais silenciosas,
Elas não vêm com espetáculo, vêm com firmeza, com constância. Você não precisa provar nada. Sua vida em si será prova suficiente. Os frutos falarão por você. A paz será teu argumento. A leveza será tua defesa. E o amor que você transmite será teu maior testemunho. Continue nesse caminho. A presença está contigo. E onde há presença, há segurança. Não importa o que se levante. Você já foi marcado por algo eterno. Que neste exato momento, tudo dentro de você se alinhe. Que tua mente desacelere. Que tua alma descanse. Que teu coração ouça o que o céu está dizendo. Ainda há muito por vir. Você foi separado para algo que não pode ser medido. E esse algo não está longe. Está começando agora, dentro de ti. À medida que você acredita, as promessas se tornam realidade. Não porque Deus muda, mas porque você decide alinhar-se com aquilo que Ele sempre planejou. Não apresse o processo. Há beleza no tempo certo. E o tempo certo de Deus nunca chega atrasado. Enquanto espera, adore. Enquanto caminha, confie. Enquanto sente medo, declare fé. Porque o medo pode até visitar, mas não terá mais morada. Você será movido por outra fonte. O medo será substituído pela convicção de que o Deus que começou é o Deus que termina. E Ele termina com glória, com honra, com completude. Você está sendo preparado não apenas para vencer, mas para permanecer. Porque o verdadeiro milagre não é chegar, é continuar. É manter a fé depois da promessa cumprida. É adorar mesmo quando tudo já foi entregue. E você terá esse tipo de maturidade, porque o que Deus está fazendo é profundo. Não se baseia em emoção, mas em transformação. Você está sendo fundado sobre a rocha, e quem constrói sobre a rocha não cai com as tempestades. Se a tua alma sente esse mover, escreva: Deus está me reconstruindo por dentro. Declare com fé. A palavra confirma em Filipenses 1:6. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E essa obra não é pequena, ela é profunda, precisa e gloriosa. Você faz parte de um plano eterno, está incluído no propósito divino, está sendo guiado por mãos invisíveis mas reais. E o que começou agora, não para mais, porque a mão de Deus não retrocede. Ela continua, até completar. Você já percebeu como o coração muda quando decide confiar plenamente? Há uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que alguém maior conduz cada detalhe. E é essa confiança silenciosa que o céu está te ensinando agora. Não é preciso mais se desesperar a cada curva incerta. O controle que você tanto buscou não era segurança, era peso. E agora, ao entregar esse controle, você está acessando o tipo de descanso que só a fé madura conhece. Deus não está te pedindo pressa, Ele está te oferecendo direção. Caminhar com Ele é seguir no ritmo certo, não no ritmo do mundo. Enquanto muitos correm para conquistar, você será guiado para permanecer. Essa diferença muda tudo. Porque quem é guiado não se desgasta tentando adivinhar o próximo passo. Aprende a ouvir, a esperar, a discernir. Você está sendo ensinado pelo Espírito a não reagir com medo, mas a se mover com propósito. E isso é libertador. Às vezes a direção de Deus parece ir contra o que faz sentido. Pedro precisou lançar a rede onde já tinha tentado antes. Mas a obediência, mesmo sem lógica, gerou abundância. Assim será com você. Não tente entender tudo. Apenas esteja disponível. Há coisas que só acontecem quando a fé é colocada acima da experiência. Você pode ter tentado antes e falhado. Mas agora é outro tempo. É outro comando. E quando o comando vem do alto, os resultados são eternos. Se você sente que está entrando em uma nova estação, declare isso com fé. Escreva nos comentários: Estou vivendo o novo de Deus. Essa é uma confissão que rompe resistências. A palavra diz em Isaías 43:19: Eis que faço coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não o percebeis? O novo já começou.
E se você abrir o coração, perceberá os sinais. Deus fala por dentro, e quando o interior se alinha, tudo ao redor começa a se moldar à vontade divina. A dor que você passou não será desperdiçada. Ela está sendo usada como fundação para algo firme. O sofrimento não será lembrado como fracasso, mas como ponto de partida. É no lugar onde a alma foi esmagada que brotam os frutos mais doces. Porque quem sobreviveu à escuridão aprende a valorizar cada raio de luz. E agora, você começará a enxergar com mais sensibilidade. O que para muitos passa despercebido, para você será sinal. O ordinário se tornará extraordinário. Não se compare a ninguém. O caminho que Deus traçou para você é único. A comparação rouba a paz e destrói.